Apocalipse capítulo 11, hoje nós examinaremos a última parte do capítulo 11 do livro do Apocalipse, onde nós temos a revelação do toque da sétima trombeta do juízo de Deus. Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo de número 15, nós temos então a parte final. Nós vimos que as duas testemunhas apresentadas no capítulo 11 representam na história o espírito da profecia, representam na história o que vimos em Daniel capítulo 7, e a igreja do Senhor, ela sempre será vitoriosa e a sua aparente derrota, tomando um termo que foi criado por Tolkien, na verdade é uma verdadeira eucatástrofe, ou seja, uma aparente ou ilusória catástrofe, porque no final de tudo, o povo de Deus sempre será vitorioso em Cristo Jesus. Vimos então que o espírito de vida de Deus é aquele que moveu na história os seus profetas a fim de que proclamassem o poderoso evangelho da graça e que a derrota completa, aparente, como nós vimos, seria transformada em uma vitória poderosíssima, final. Vimos também que o que espantou aqueles que viram os profetas, as duas testemunhas, depois de serem mortas e depois de festejarem sobre os seus cadáveres, ressuscitarem, ficarem de pé e seguirem caminhando em meio à cidade que seria destruída, uma referência à queda de Jerusalém, todo aquele espanto e o fato de terem dado glória ao Deus dos céus não foi um verdadeiro arrependimento. Caso contrário, o resultado final teria sido outro, totalmente diferente. Jerusalém não seria destruída porque o povo de Deus voltaria mais uma vez os seus olhos para o Senhor. Então agora nós veremos versículos 15 a 19, a parte final, que é a revelação do toque da sétima trombeta. Versículo 15, Apocalipse 11, assim diz a palavra de Deus. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus e Pai, concede-nos o entendimento, a compreensão da Tua palavra revelada. Chegamos até aqui, Senhor, e a nossa oração é que aquele que habita em nossos corações, o Teu Santo Espírito, que é o nosso paciente mestre, nos faça compreender o Teu ensino. Aplica, Senhor Deus, a Tua palavra ao nosso coração e desperta, Senhor Deus, a nossa alma. Enche-a, ó Senhor, de alegria, de fé e de esperança, pois somos o Teu povo vitorioso, pois o nosso Senhor maravilhoso, Ele reina, vive e reina para todo sempre. Senhor, nós somos tão limitados, a nossa mente é fraca, a nossa alma é vacilante. É por isso, Senhor, que mais uma vez nos prostramos
perante Ti e humildemente Te suplicamos. Abre o nosso entendimento. Fala, Senhor, ao nosso coração. Visita, Senhor, a Tua igreja, fortalecendo-a. Ah, Senhor, tantos têm se afastado, porque têm encaminhado em incredulidade. Trazei-o, Senhor, à Tua casa, despertando, Senhor Deus, as suas almas, pois não há outro lugar senão aqui, onde reúnes ossos secos e mediante o poder da palavra profética, o Senhor dá vida aos mortos espirituais. Ó Senhor, desperta a Tua igreja, edifica a Tua igreja, fortalece a Tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Temos então, irmãos, aqui o 7º anjo, versículo de número 15, ele toca a 7ª trombeta, nós acabamos de ver. E o significado desse toque da trombeta é declarado no céu. Observem, por grandes vozes, versículo de número 15. Grandes vozes, então, essa informação aqui, ou esta expressão, ela é apropriada, porque é uma declaração fortíssima. É como se a revelação que João estava recebendo, e lembrem-se, João estava preso. João estava em uma ilha, exilado, chamada Pátimos, por causa da pregação do Evangelho. A perseguição já havia se desencadeado e ela estava se intensificando e ainda se intensificaria mais. E João então recebe uma mensagem de esperança. Ele deveria sair e levar essa mensagem para as 7 igrejas, porque elas deveriam se preparar. Caso não se arrependessem, o Senhor então removeria os seus candeeiros. Caso os seus pastores não pregassem essa verdade, eles também sofreriam grande castigo, punição. A igreja precisaria estar alerta. E a mensagem de esperança para um moribundo, um servo de Deus agora rejeitado pelo mundo, simplesmente por pregar o Evangelho, era de que, por meio de grandes vozes, ele deveria se animar, se despertar e não esquecer que o seu Senhor estava no controle de toda a situação. É como se vozes de uma grande e poderosa orquestra com seus instrumentos naquele momento entoasse um fortíssimo aleluia de Handel. Vozes da congregação reunida, não apenas poucas pessoas ou um grupo profissional de coristas, mas todo o povo de Deus entoando fortemente o som desta trombeta, forte como grandes vozes, poderosas vozes. Não é sem sentido que toda a convocação da Escritura, para que o povo de Deus o louve, o exalte, é com grande louvor e com grande canto. É como um brado litúrgico, é como um canto fortíssimo. Não ficamos como espectadores, mas participantes desse momento. Não apenas como aqueles que assistem, mas como aqueles que estão envolvidos em todo esse acontecimento. Sim, o versículo 15, ele inicia a revelação da 7ª trombeta. É uma música de fato digna de se ouvir, grandes vozes, é um som maravilhoso, traria conforto ao coração do velho apóstolo. A 7ª trombeta indica o restabelecimento, ou o estabelecimento, melhor dizendo, formal, daquele 5º reino que vimos em Daniel capítulo 7. Quando nós vemos Daniel capítulo 7, é impossível que não lembremos do início do livro. Nabucodonosor teve uma visão e ele não sabia como interpretá-la. Então ele fica sabendo que Daniel, ele tinha o dom de interpretar sonhos e visões. Ele teve um sonho, melhor falando. E Daniel então é chamado. Ele ora ao Senhor para que o Senhor pudesse lhe dar a interpretação do que o rei poderoso de Babilônia havia visto, havia ficado impressionado com o que sonhou, aquilo que atormentou a sua alma, o seu coração. Daniel então recebe do Senhor a interpretação do sonho de Nabucodonosor e ele vai descrevê-lo como poderosos reinos que seriam estabelecidos neste mundo. Ele vai mencionar o reino de Babilônia,
ele vai mencionar o Império Medo-Persa, o Reino Macedônio ou grego, por último, o poderoso Império Romano. Mas existe uma pedra naquele sonho. Quando Nabucodonosor contempla aquela estátua formada por vários elementos que Daniel então vai dizer significavam reinos distintos, uma pequena pedrinha que governaria o mundo. Ela começaria tocando o pé daquela grandiosa, espantosa estátua da visão do rei. E, de repente, toda a estátua ruiria. E aquela pedra, então, se tornaria um grande e extraordinário monte. Aquela profecia, então, observem, ela teria o seu cumprimento na história e a sua culminância no que João agora estava vivenciando. A rocha que atingiu a grande estátua de Nabucodonosor nos pés, conforme a visão de Daniel capítulo 2, cresceria então para se tornar uma montanha que encheria toda a terra. Seria tão grande, mas tão grande, que todos os povos da terra poderiam vê-la. A sétima trombeta, irmãos, indica a inauguração formal do reinado de Cristo na terra. Cristo ascendeu aos lugares celestiais 40 anos antes e se aproximou do ancião de dias nas nuvens do céu. Daniel capítulo 7, versículo de número 13. Na visão que Daniel teve, Cristo então receberia do ancião de dias, uma referência simbólica ao Pai que governa todas as coisas. Ele receberia do Pai o domínio universal. Daniel capítulo 7, versículo 14, capítulo que nós lemos na liturgia desta manhã, diz o seguinte: foi dado a Jesus, domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É impressionante, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus nos diz desde os tempos antigos. É impressionante, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos fala sobre o domínio de Cristo. E o cumprimento desse domínio pode ser percebido na história, e nós esquecemos. Rapidamente nos abatemos porque a nossa perspectiva futura é pobre, é fraca, é indiferente, é incrédula. Seria dado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores domínio e glória, e o reino, a ideia da inauguração do reino do Cristo na terra, para que povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Há uma menção em Daniel capítulo 7 de que o seu domínio é eterno, mas ele seria inaugurado no tempo e no espaço. Ele não passaria, pois o seu reino jamais será destruído. Se o povo de Deus, peregrino, não tem a capacidade de crer e confiar nessas palavras, não restará mais qualquer esperança para este povo. Se nós, como cristãos, não educamos os nossos filhos sob esta perspectiva, e os irmãos têm percebido a movimentação dos reinos deste mundo para dominar as instituições educacionais. Pessoas poderosas estão fazendo isso. Por décadas o Estado tem feito isso. E nós simplesmente aceitamos tudo. Isso começa em nossa própria casa. Isso começa com a nossa própria negligência quanto à observância do dia do Senhor, o dia mais importante da semana.
A segunda parte, ou o segundo trecho do sermão pregado por Spurgeon sobre as reuniões de oração, ou aquilo que geralmente nós dizemos, esta é apenas mais uma reunião de oração, deve nos chamar a atenção. Ele conta a história, ele dá o testemunho de que em seus dias um homem testemunhou, ou um homem falou a respeito da sua conversão. Eu compartilhei isso já, mas talvez você não tenha ouvido, me permita citar essa parte do sermão de Spurgeon. Ele se dirige aos não convertidos que o ouviam, e ele diz assim: quanto a vocês que não são convertidos a Deus, muitos de vocês serão apanhados na grande onda de bênçãos, se Deus fizer com que ela caia sobre nós. Muitos se aproximam da igreja desde os tempos antigos, e apenas se envolvem com o movimento quando Deus derrama bênçãos sobre o seu povo, bênçãos pactuais. Mas eles precisam avançar. Spurgeon continua e diz: quando os santos vivem para Deus, os pecadores são convertidos a Deus. Quando os santos têm consciência de que o domínio de Cristo é para todos sempre e que o seu reino jamais será destruído, jamais passará, a sua perspectiva muda. O abatimento é preenchido ou substituído por ânimo, o desencorajamento por força, a incredulidade por fé. Em nome do amor, o que aconteceu durante esse tempo foi que nós deixamos de amar, não nos abraçamos mais. É esse negocinho de mãozinha fechada todo o tempo, a gente nem aperta mais a mão de ninguém, ninguém se beija mais, ninguém se alegra. Para preservar a vida, nós desprezamos a vida. Muitos morrem abatidos, sozinhos. Pastores ainda mantêm igrejas fechadas em nome do amor. O que é isso? O que tem acontecido com o povo de Deus? Comida, bebida, dons de Deus para que o seu povo celebrasse. E muitos cristãos nem se importam mais em vir tomar a ceia do Senhor. Spurgeon então continua e ele diz assim: certa vez alguém disse: eu fui convertido, não por ouvir um sermão, mas por ver um sermão. Como foi isso? Perguntaram a ele. Meu vizinho do lado era o único homem na rua que ia a um local de culto. Imagine você em meio a um mundo desesperado, depositando as suas esperanças nas soluções deste mundo, vendo você fazendo a mesma coisa e não indo à igreja no dia do Senhor. Aquele homem então via que o seu vizinho era o único da rua que ia à igreja. E ele continua e diz assim: quando o vi sair tão regularmente como um relógio, disse a mim mesmo: esse homem respeita o dia do Senhor. E o Deus do dia do Senhor, mas eu não. Ele ficou curioso. Pouco tempo depois, então, Spurgeon disse que ele entrou em sua casa, na casa daquele homem crente, e o que foi que ele viu? Que o conforto e a ordem reinavam naquela casa, enquanto o meu quarto estava péssimo. Vi como sua esposa e filhos viviam em amor e disse a mim mesmo: esta casa é feliz porque o pai teme a Deus. Vi meu vizinho calmo em meio aos problemas e paciente em meio à perseguição. Eu sabia que ele era justo, verdadeiro e bom e disse a mim mesmo: vou descobrir o segredo deste homem. E assim me converti. Quantas oportunidades, meus queridos irmãos, não têm sido perdidas por muitos de nós, porque a nossa perspectiva da vida cristã, ela é pobre. Ela é sem esperança. Ela está mergulhada na incredulidade.
O que João vê, e é o que nós precisamos aprender nesta manhã, é que para que este reino celestial tivesse sua realidade terrena manifestada, duas grandes coisas precisavam acontecer. Eu não estou pregando irresponsabilidade, meus irmãos, eu quero deixar isso claro. Mas eu estou aqui em amor, exortando a vocês e a mim, para que prossigamos e tenhamos uma visão de mundo diferente da que o mundo oferece. Porque senão você vai enlouquecer. Porque senão você não vai conseguir ir adiante. Já estão falando de uma terceira dose, porque estas outras duas parece que não estão ajudando muito. Os países que já avançaram já estão novamente com problemas. Onde é que nós vamos depositar então a nossa esperança? Como é que nós vamos prosseguir? O reino celestial, ele se manifestaria. Para que a sua realidade terrena se manifestasse. A revelação então da sétima trombeta claramente apontou para João duas grandes coisas, elas precisariam acontecer. Isso estava revelado, escrito, os profetas anunciaram. A primeira delas é que o Espírito precisava ser derramado sobre a igreja. Para que a obra do Senhor pudesse ser feita pela igreja, a obra do reino no poder e autoridade de Cristo, o Espírito Santo, ele precisaria descer sobre os crentes. Para que a igreja funcionasse como um corpo de Cristo na terra, a igreja precisaria que o Espírito a capacitasse. Enchei-vos do Espírito é a ordem da palavra de Deus. Como é possível encher-se do Espírito se nós não tomamos os meios de graça corretamente? Se a palavra de Deus não é usada por nós, se nós não pensamos os bons pensamentos de Deus, se Cristo não é o centro da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da vida dos pais e dos filhos, da vida dos cônjuges. Mais um novo casal formou, a partir de ontem, ou desde ontem, uma nova família em nossa igreja. A instrução clara da palavra de Deus para eles deve ser a mesma para todos nós. Se a nossa vida cristã não caminha junto aos meios de graça que Cristo nos deu, então nós morremos, nós matamos o casamento, nós matamos os relacionamentos, nós matamos a vida cristã, não vai para frente. Nós precisamos crer, confiar na promessa de Deus. O Espírito foi derramado sobre a igreja. Ele nos capacita para que sirvamos a Cristo em seu reino. Aí sim nós começamos a perceber o significado de um reino que jamais será destruído. A segunda grande coisa que precisava acontecer, era a remoção do antigo para que o novo então substituísse essa lacuna. É por essa razão que a sétima trombeta vai nos lembrar claramente que o antigo templo judaico, ele precisava ser removido, ele precisava ser destruído. Isso foi anunciado. Antes que a fé cristã pudesse se tornar o templo sagrado de Deus na terra, a velha sombra precisava ser removida. Se Jerusalém e seu templo permanecessem, isso seria uma distração muito grande para os crentes, uma grande confusão em suas mentes. Nós vimos isso em Hebreus capítulo 8. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. No capítulo 4, o que foi que nós percebemos na visão de João quando contemplou os 24 presbíteros? Que eles são os representantes de todos os eleitos de Deus ao longo da história. São eles que se prostram e dão glória a Deus lá no capítulo 4 do Apocalipse.
Eles que adoram o Todo-Poderoso, aquele que reuniu grande poder para si mesmo e seu reino. O lamento dos santos diante do altar, no capítulo 6, observem, agora está sendo ouvido, atendido. Eles estavam clamando para que isso acontecesse. As nações ficaram iradas e passaram a perseguir o povo de Deus, mas agora aquela ira se voltaria contra eles, porque o Senhor os julgaria com justiça. Esta passagem diz que foi o tempo determinado para serem julgados os mortos. Não é um apontamento ainda do juízo final da história, mas inicialmente o lamento daqueles santos que esperavam que o velho fosse substituído pelo novo, que o templo sagrado de Jerusalém agora fosse substituído pelo templo do Espírito, o qual somos nós, e que esse reino se espalharia, não se limitando a uma localidade ou uma nação, mas onde o povo de Deus estivesse, ali estaria o templo do Senhor. Mas reunido, tendo essa consciência, porque congregado. Há uma distorção às vezes da imagem ou da figura do templo do Espírito, o qual somos nós, como uma justificativa para o crente não vir para a igreja e se congregar. Ele diz, eu sou o templo do Espírito, e vai lá-se embora o templo. Ele adora só, não. Ele é o templo do Espírito porque o ensino bíblico é que o Espírito habita nele, foi derramado sobre a igreja, faz morada nos crentes, mora no coração de seus filhos. Essa compreensão, irmãos, ela precisa ser real. A igreja precisa viver isso. A igreja precisa ter consciência dessa maravilhosa realidade. Sexta-feira, nós agradecemos a Deus pela formatura de uma das nossas jovens aqui da nossa igreja. Bonito ver o testemunho dos nossos jovens. Se vocês acompanharam, se não puderam se fazer presentes e acompanharam as liturgias da sexta e do sábado, fiquem sabendo que eles é que apontaram, sugeriram que gostariam de cantar em louvor ao Senhor. Eu tenho feito isso para que esse momento seja bem participativo e nós nos alegremos com os cânticos e hinos que marcam a nossa alma e a nossa fé. Me chamou a atenção um discurso no final e me foi pedido, ao término do culto na sexta-feira, como um agradecimento. A consciência que ela tinha de que desde criança o Espírito de Deus habitava nela. Quem ensinou isso para ela? Você tem ensinado isso para o seu filho? Ou você traz o seu filho para a igreja como se fosse um morto espiritual? Não é um indicativo correto, porque nós devemos criar os nossos filhos. Nós devemos criá-los no temor do Senhor, e isso implica criá-los como membros do pacto, povo de Deus. Oramos para que eles então, no tempo certo, professem a sua fé. Mas quem disse a você que na Bíblia, o dia da sua profissão de fé, e eu estou me referindo a você que é filho de pais crentes, onde é que na Bíblia você encontra o registro que, não, só quando eu tiver 18 anos eu vou fazer isso? Não é como tirar carteira de habilitação, não. Não é como poder fazer algumas coisas no mundo porque você é maior de idade, ou responder por responsabilidades. Você é membro da aliança, do pacto. Os pais então precisam ensinar os seus filhos à maturidade, não empurrá-los para fazer profissão de fé, diferente, mas conversar com eles sinceramente, orando com eles, ensinando o que diz a palavra de Deus, criando-os na igreja, fazendo-os amar a igreja, não odiá-la, e sinceramente conversar sobre esse passo tão importante para aqueles que são membros da aliança, o tempo da profissão de fé. Eu vejo adolescentes aqui muito mais maduros que adultos ou jovens que já poderiam
está fazendo a classe de catecúmenos para que participassem da ceia, entendem tudo, compreendem tudo. Não ensinemos de forma errada. Só quando você tiver 18 anos. Não existe isso na palavra de Deus. Mas nós, como pais, devemos ensinar os nossos filhos a maturidade espiritual. Prepará-los para a vida, começando a falar clara e abertamente sobre a realidade das coisas. Veja, eles precisam entender agora o significado de ser templo do Espírito Santo. O significado do que a palavra de Deus diz, que a igreja é o templo do Espírito Santo. De que o velho foi substituído pelo novo, porque agora não somente esta congregação, mas tantas outras espalhadas por nossa nação e pelo mundo, estão fazendo a mesma coisa. Marcados em seus relógios, rigorosamente, primeiro dia da semana, consagrando-se e consagrando as suas famílias para o Senhor. Apocalipse 11, então, é uma lembrança de que o nosso Deus não falha, de que no tempo certo Ele julgaria a meretriz. E nesse caso aqui, identificada como Babilônia, era Jerusalém que traiu o seu Senhor. Ele não atrasaria o seu juízo, mas no tempo certo Ele viria vingar o sangue dos seus filhos, derramado naquela terra. A mesma palavra para julgamento é usada aqui, e este é o ponto onde Deus recompensa os seus servos, os profetas, os santos, aqueles que temiam o seu nome, pequenos e grandes. Deus destruiria aqueles que destruíram a terra. E um novo tempo, o tempo dos cristãos, então se abriria. A sombra do templo, meus irmãos, seria achatada na terra para que o templo nos céus pudesse ser aberto a toda a humanidade. Observem, o santuário seria aberto, diz aí o versículo de número 19. Sendo aberto o santuário de Deus que se acha nos céus, o véu que o escondia, a arca da aliança, havia sido rasgado em dois quando Jesus morreu na cruz pelos pecados do seu povo. E agora, o que João vê, o véu da cortina celestial sendo rasgado. A arca da aliança no seu santuário, nos reinos celestiais, sendo contemplada pelo velho apóstolo. Que mensagem poderosa e cheia de esperança ele entregaria para o povo de Deus. O propiciatório celestial, não ficaria mais escondido nas trevas na maior parte do ano. O que isso significaria? O evangelho da nova criação deveria ser pregado a qualquer hora. O evangelho da nova criação poderia ser pregado em qualquer lugar, a qualquer momento. Para enfatizar, observem a grande declaração de Deus para o apóstolo. Ele faria isso com relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Um acontecimento marcante, impactante. As aplicações, irmãos, aqui para nós nesta manhã, elas são necessárias e devem nos conduzir para o grande ato sacramental que logo mais iremos participar, do qual logo mais iremos participar. Ele nos lembra que as festas do povo de Deus sempre estavam envoltas com a sua compreensão de quem Deus é. Talvez as minhas palavras tenham sido muito fortes para a realidade que nós estamos experimentando desde o ano passado. Mas recebam tudo o que eu estou dizendo hoje com alegria. Sejamos sacudidos pelo Espírito de Deus através da pregação da palavra. Amanhã completa um ano
E celebramos uma primeira Santa Ceia após meses sem comer e beber da mesa do Senhor. Privados fomos disso. As festas então do povo de Deus, elas eram vivenciadas de forma marcante pela lembrança de que Deus é aquele que criou o universo e escolheu um povo para si, o salvou com poderosa mão, lhes deu um redentor, portanto festejem. Louvem ao Senhor por este momento. Compreendam que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, de nosso Senhor e do seu Cristo, e o seu reino é para todo sempre. Nós fazemos parte do povo de Deus. Que a nossa gratidão seja semelhante aos 24 presbíteros e a semelhança do capítulo 4, agora que testemunham a resposta de Deus ao clamor do seu povo sofredor. Que prostremos os nossos rostos e adoremos ao Senhor nesta manhã, dizendo as mesmas palavras destes santos homens de Deus. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. As nações, na verdade, se irritaram, se enfureceram, mas o Senhor então as julgou com justiça, pois o tempo determinado para este juízo, ele chegaria e o Senhor daria o galardão prometido aos teus servos, os profetas, os santos e todos os que temem o seu nome, tanto pequenos como grandes. Veja, a Bíblia claramente nos dá esperança para avançar, para prosseguir. Não venha à mesa nesta manhã sem ter essa consciência. Não coma do pão e beba do cálice sem esse sentimento de graça em sua alma, em seu coração. Faça uma reavaliação de suas prioridades. É importante compreender isso. Nunca despreze o dia mais importante, 52 dias mais importantes do nosso calendário, os primeiros da semana. Pois é justamente nesse dia que nós somos lembrados quem somos nós, porque mais uma vez o Senhor nos revela quem é o nosso Cristo, a sua força, o seu poder, a sua glória. Abrace, não deixe de apertar a mão do seu irmão, não deixe de amar a sua família e os seus irmãos. Venha à igreja adorar ao Senhor, coma, beba, viva. Essa é a resposta que a igreja deve dar para um mundo morto e apavorado mais uma vez, em meio à clara realidade da morte. Ela nunca foi escondida de nós. Não nos conformemos com este século, diz o apóstolo Paulo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somente assim, meus amados irmãos, nós iremos provar qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Esta é uma grande bênção para nós. A pergunta é: será que de fato nós entendemos tudo o que estamos fazendo aqui? Será que de fato nós compreendemos qual a ordem de Deus para um povo que deve dominar a terra? Será que nós entendemos que a ordem do Senhor é que nós então sejamos testemunhas vivas e não apavoradas? Pois a Escritura nos lembra, se temos o verdadeiro amor do Senhor, Ele lançará fora todo medo. Vamos orar. Aceita, Senhor, a nossa gratidão por Tua palavra, pela promessa revelada a nós por meio do anúncio desta
sétima gloriosa trombeta, revelada como um som de grandes vozes, o grande coro da congregação dos santos exaltando o nome daquele que reina pelos séculos dos séculos. Ó Senhor, o teu Santo Espírito foi derramado sobre o teu povo. O teu Santo Espírito capacita o teu povo nesta manhã e o fará até o fim. Dá-nos, ó Senhor Deus, a clara consciência de quem nós somos e de como nós devemos viver, e como nós devemos passar pelas provações da nossa fé, e que se não tivermos gratidão e fé em nossa alma, nós nos apavoraremos, nos perderemos, não nos encontraremos mais, mas seremos tão parecidos com os ímpios que não têm fé, porque há muito esquecemos das tuas gloriosas promessas. Senhor, sejamos mais fervorosos de espírito, Senhor, enche-nos do teu espírito, para que a nossa vida cristã seja vitoriosa, não porque confiamos em nós mesmos, mas porque caminhamos humildemente fazendo aquilo que nos manda, porque sabemos que é para o nosso bem. E assim, Senhor, coloca sempre em nosso coração a alegria de vir adorar-te, de confessar os nossos pecados, de cantar salmos e hinos em louvor ao teu nome, de orar ao Senhor com gratidão em nossa alma, invocando o teu santo nome, de lermos a palavra e ouvirmos a pregação do Evangelho da graça do nosso Salvador Jesus Cristo. E jamais rejeitarmos as suas palavras, pois Ele é o pão da vida que desceu dos céus. Ó Senhor, que nesta manhã possamos, em torno da mesa, comer e beber, alegres, possamos nos desprender dos nossos temores e fazer aquilo que o Senhor nos manda, tomar pão, comer o pão, tomar o vinho, símbolos do teu corpo e sangue. Visita, Senhor, a tua igreja, pois só o teu Espírito faz novas todas as coisas. E os nossos filhos aqui presentes venham a ser impactados por tua santa palavra, e que o desejo, o maior desejo de suas almas, seja de um dia poder também receber o pão, tomar o vinho. E nós possamos criá-los assim, como membros do pacto, que possamos prepará-los para este grande momento, o mais importante de todos os que virão nesta vida. Ah, Senhor, vem e visita a tua igreja. Vem e abençoa, ó Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.